Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal de empréstimo consignado, né, e que você possa aproveitar muitas informações que eu tenho para passar hoje. Hoje eu vou contar um pouco e misturar um pouco da vivência pessoal que eu tive com a relação de empréstimo consignado, certo? Então, quando nós começamos, na verdade, meu irmão começou antes de mim, e hoje estamos em mais de 5 estados, eu comecei ajudando ele na área de empréstimo consignado, digitando contratos e atendendo alguns clientes. Essa experiência fez com que eu tivesse uma coisa que foi extremamente vivenciosa e prazerosa para a minha vida, que foi o contato com os clientes e a realidade de empréstimo consignado, certo? O que isso tem a ver com o que eu vou falar hoje e a margem dos 5%. Na época em que eu comecei atuando com empréstimo consignado, na verdade só existia até a margem dos 30%, né? E quase todos os governos de prefeitura, forças armadas, servidores federais, assim como o INSS, eles permitiam, no caso, que você contratasse, no máximo, a prestações de empréstimo que comprometesse 30% da sua renda. O que isso quer dizer? Isso vem de estudos de economistas que uma pessoa, né, para se adequar a um padrão de vida de acordo com o seu salário e não passar uma necessidade maior, ele deve comprometer, no máximo, 30% da sua renda, né, seja em parcelas de empréstimos e mais outras parcelas fixas que não sejam, por exemplo, questões essenciais como alimentação, transporte e educação, certo? Contudo, com o passar do tempo, o Congresso veio aprovar uma medida, né, que possibilitaria com que o cliente do INSS e outros clientes, como servidores federais, pudessem utilizar mais 5% do seu salário, ou seja, mais 5% de margem, né, passando com que fosse de 30% para 35%. Quero que você escute bem o que eu vou tratar nesse vídeo, porque é muito importante para mim e muito importante para você, né, porque eu vou estar falando da minha vida, pouco do que eu passei, do que eu vi e vivenciei, né, e vou falar como isso vai impactar o panorama geral, né, do cenário do país e a vida individual das pessoas que vivem, né, através de benefícios ou de salários vitalícios, como são casos de servidores, né, e o que é que isso tem a ver com a margem de 5%. Né, mas antes disso tudo, eu quero lembrar para você, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam ver o que eu vou falar, muitas pessoas precisam dessas informações, e se você estiver gostando, sei que você vai gostar, clique em gostei, se inscreva e coloque para ver todas as notificações. Mas voltando, então aumentou de 30% para 35% porque foi incluso 5% que era dedicado à criação de um cartão de crédito, né, consignado. Esse cartão de crédito consignado é excelente. Por que ele é excelente? Porque no momento, na época, e quando foi criado até hoje, né, ele tem as menores taxas de juros do mercado, né, não tem anuidade, né, e você poderia descontar diretamente da folha. Isso pode ser um ônus ou bônus, a depender da visão que você olha. É um ônus, porque você não vai ficar inadimplente nunca com esse cartão, e pode ser é um bônus, né, no caso, pode ser um ônus, porque de repente ser um mês poderia adiar um pouco o pagamento do cartão para pagar outra dívida e depois repor, mas você não tem como evitar o desconto desse cartão de crédito. Mas o importante é o seguinte, que ele tem as menores taxas de juros, e essas taxas, na verdade, são aplicadas caso você
quando fizer compras com cartão, não pagar na data certa. Se você pagar na data certa, ele vai funcionar como um cartão normal, não vai incidir juros nenhum, certo? E um dos primeiros cartões, né, e únicos também, da bandeira Visa, Mastercard, entre outros, Zero, que não tem anuidade nenhuma. Até então, excelente, um cartão de crédito muito bacana. É lógico, frente a todos os outros cartões de crédito que, se você atrasar o seu pagamento, vai exigir juros de 12% a 15% ou até mais ao mês. E esse, no máximo, 3% e fração. Então, é uma diferença muito grande. E não cobrando anuidade, então ele se tornaria único. Porém, eu vou dar uma pausa aqui, para explicar um pouquinho dessa minha experiência pessoal. Quando eu comecei, né, meu irmão tinha uma loja, éramos só nós dois, e nossa cunhada, que trabalhava na outra empresa, também dávamos apoio em tudo, no atendimento, na questão operacional. Eu digitava dentro dos bancos, até que a gente foi crescendo, né, eu passei a fazer uma coisa que eu nunca pensei em fazer, ligar para os clientes, e junto com minha cunhada, que já ligava antes, né, depois de um tempo, eu tive uma ideia que se tornou, né, consenso da gente criar um telemarketing. E passamos então a contratar pessoas e chegamos com um telemarketing perto de 20 pessoas. Depois meu irmão expandiu para outros estados, né, e o crescimento de funcionários, de faturamento cresceu bastante. Mas o que isso tem por trás disso? Eu passei a ter uma vivência com os clientes. Eu atendia muitos clientes para ajudar os novos atendentes que estavam ligando, para mostrar como é que explicava a eles. E eu já tinha uma relação passada de atender esses clientes também, né? E um belo dia eu criei um vídeo explicando tudo sobre empréstimo consignado, praticamente tudo. Na verdade foram 3 vídeos, porque era muito longo, cada vídeo em cerca de 40 minutos, e postei no YouTube sem o intuito de que isso fosse além dos funcionários nossos, porque o vídeo era para que eu passasse o link para nossos funcionários, para que eles, antes de começar a vender ou atuar em empréstimo consignado, eles assistissem esses 3 vídeos e passasse a ter uma noção, para depois eu fazer um treinamento, ele já entenderia melhor o seu empréstimo consignado e logo após faria as ligações. Só que esse vídeo explodiu, né? Um desses vídeos tem mais de 100 mil visualizações, e eu criei diversos vídeos, né, na área de consignado, que isso ajudou muita gente, né, que as pessoas podem dizer assim, concorrentes, que eu não considero concorrente. Outras lojas são sempre amigos, porque ajuda a divulgar a questão do empréstimo consignado, do crédito consignado, e muita gente me pediu ajuda, né? Eu passei até inclusive a viajar a vários estados, dando consultoria, e ajudei muitas empresas a crescer, certo? Até que um tempo, por contas familiares, estar próximo dos filhos, etc e tal, eu passei a fazer os treinamentos somente à distância, né, via online. Eu vi que era praticamente a mesma rentabilidade e eu não precisava estar me deslocando o tempo inteiro. E tinha também a equipe que eu teria que estar atendendo, a nossa equipe, os novos atendentes, né? E alcançamos índices que seriam índices de venda por atendente maiores possíveis por atendente em relação a todas as empresas do Brasil. Isso deu um conhecimento para mim, para que eu pudesse passar para as outras pessoas. Mas não é isso exatamente que eu quero contar. Isso me fez entrar em contato com muitos clientes. O que é a margem de 5% a mais que foi aprovada agora por Jair Bolsonaro, numa medida provisória que é temporária, afeta e tem a ver com o que eu estou falando, né? Durante centenas, né, não sei se chegou milhares de clientes que eu atendi, seja pela internet ou mesmo presencialmente, uma maior parte presencialmente, né? Ele sempre tinha uma relação, né, 80% dos clientes, de uma
criar uma certa intimidade, porque as pessoas tomam empréstimo por um motivo, que eu diria um motivo de força maior, eu vou explicar mais à frente. E nesse papo que você vai explicando taxa de juros, parcela, né, bancos, como é que acontece, qual o prazo de pagamento, etc. e tal, muitos têm a necessidade, e a gente também tem, de conversar, e acabam por desabafar, né? E a gente acaba interagindo, contando outras histórias, casos, coisas, para poder sempre incentivar com que a opção da pessoa seja melhor. Poucos foram os casos, mas já teve casos, inclusive, que eu convenci o cliente a não fazer o empréstimo consignado, porque ele não tinha necessidade. Que o problema que eu visualizava nele era de uma outra ordem. Eu vou dizer aqui de uma forma, assim, uma questão mais de pensamentos psicológicos do que propriamente em si do empréstimo. Eu vou contar um caso só desse tipo de empréstimo que eu convenci o cliente a não fazer, e vou contar outros casos de pessoas com os quais eu convivi, para você entender a relação, quais são as pessoas que fazem empréstimo, as que não fazem empréstimo, e o impacto dessas margens novas que surgiu através dos 5% a mais do cartão de crédito e agora mais 5% a mais empréstimo, ou que é o mesmo de crédito consignado, que leva a comprometer a 40%, né, da renda de uma pessoa. Seja qual for a renda dela, 40% vai comprometer muito o salário. Isso é um problema, Roberto? Não é. Também é. Você vai entender se eu explicar até o final desse vídeo. Ó, se você estiver gostando, não esqueça de dar um gostei no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para outras pessoas, que elas vão precisar ouvir o que eu tenho para lhe dizer agora. E no final eu vou lhe dar dicas. Se realmente você precisa fazer empréstimo, quais são os melhores bancos, como funciona a taxa de juros, certo? E como funciona a questão de prazo, né, dos juros em relação aos meses e aos prazos, e o impacto na vida das pessoas e o que é que acontece na mente das pessoas no caso de elas estarem fazendo empréstimo ou terem procurado uma loja de empréstimo. Vamos lá, antes de explicar as questões técnicas, eu queria explicar para vocês a questão pessoal. Durante essa vivência que eu tive, eu tinha uma vontade interna, e até hoje tenho, que não me sacia de forma nenhuma, que é ajudar o cliente, independente se fosse fazer empréstimos ou não. A primeira vez que isso começou e aflorou em mim, foi um cliente que ele veio que eu atendi ele, né, e ele tinha um problema que ele tinha que ir no INSS, resolver uma questão, e ele não tinha paciência nenhuma para esperar em fila, né, e ele não sabia como resolver. Isso não tinha relação com o empréstimo, era relação com uma perícia que ele ia fazer ou não. Nosso empréstimo já tinha sido fechado, né, já tinha sido pago, né, eu já tinha ganho, nós já tínhamos a comissão, mas ele me procurou por esse relacionamento que eu disse a você, que quando o cliente permitia e eu via que era algo que não iria afetar nem a mim, nem a eles, né, a gente às vezes adentrava em questões pessoais, tanto deles quanto de mim também, contava um pouco da minha vida, certo? E as pessoas uma vez me ligou dizendo que tinha esse problema no INSS, e eu disse a ele o seguinte: olha, pode deixar comigo que eu vou lá tirar uma senha no INSS para o senhor, vou tirar todas as dúvidas com relação ao que é isso que está se passando, que ligaram para sua casa, e o horário do seu atendimento, depois eu liguei para ele descobrindo o horário do atendimento, vai ser tal hora, né? Mas não precisa chegar nesse exato momento, porque vai ter a fila. Então eu vou estar na fila pelo senhor, porque eu sabia que ele já tinha uma certa idade, né? Tinha aquela impaciência de estar esperando na fila, aquela coisa toda. Eu falei, o senhor chega alguns minutos, eu dei uns 30, não me lembro, recordo bem, uns 30 minutos depois, mas caso seja necessário eu te ligo para o senhor correr, porque a senha está correndo, certo? Então combinamos.
eu fui para o INSS e aí eu fui na casa, eu fui no INSS, peguei a senha, fiquei esperando por ele. Ele chegou no horário combinado, exatamente no momento que ele ia ser atendido, e resolvemos o problema, porque eu já tinha pego todas as informações prévias de como resolver esse problema. Não me pergunte qual era esse problema, porque isso já tem muitos anos e eu não lembro. Foi um dos primeiros casos, logo que comecei a interagir com o cliente, eu começava a fazer essas ajudas externas ao cliente. E aí ajudei ele. Ele ficou muito grato, né, e me convidou para almoçar na casa dele. Eu ainda não tinha tido essa experiência, de ter um convite para o cliente para ir na casa dele, etc e tal, mas eu topei. Eu falei, não, pode ser, que dia ele não vai no domingo, a gente vai fazer um jantar em família, eu queria que você estivesse lá apresentar a minha família, certo? E eu fui. Nesse dia foi um dia maravilhoso, porque eu tinha chegado em Maceió, morava na Bahia, e aí eu vou lhe dizer porque também resolvi questões pessoais minhas também. Eu estou usando essa camisa Respire de propósito para te dizer, respire, porque a vida tem sempre caminhos bons para a gente. E ao chegar lá eu fui muito bem acolhido, foi um jantar fantástico, os filhos dele me atenderam muito bem. Eu tinha receio de que às vezes alguém da família fosse contrariar no empréstimo, mas todos sabiam, ficaram felizes, ficaram muito felizes de saber também que eu ajudei com ele no INSS, e também ajudei na manutenção de computador no dia do almoço, que o filho dele estava tendo um problema, e eu, como manjo, tenho certa informação na área de informática, digamos, bem avançada. Eu fui consertei o computador dele, foi mais uma interação, a gente conversou, brincou por quase 4 horas, até que já estava chegando perto do entardecer, e eu voltei para casa. Aquela foi a primeira experiência que eu vivi em consequência de ter ajudado uma pessoa num problema que não era relacionado a empréstimo, mas veio porque eu estava na área de empréstimo consignado. Outro caso foi uma senhora, que ela tinha uma margem que não fazia de jeito nenhum o refinanciamento de uma parcela. E ela tentou por todos os meios, 0800, isso, etc e tal. E do outro lado da cidade ficava o banco, eu não vou citar o banco por uma questão de ética, um banco muito burocrático na época, hoje ele é menos, e que não aceitava de jeito nenhum fazer aquele refinanciamento dela e não liberava o boleto para que a gente pagasse. Em muitos casos, quando a gente confiava no cliente, a gente pagava o boleto do próprio bolso, porque o cliente não tinha condições para retirar a margem, e quando o cliente ele tinha a margem averbada e recebia o dinheiro, ele nos devolviam. Não vou dizer que a gente não recebeu calote, a gente já recebeu calote por isso e não parou de fazer. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas são boas, e a grande maioria, digo 98% delas, sempre pagava a gente o valor que a gente tinha quitado do boleto delas depois de receberem um empréstimo consignado. Eu diria que não tínhamos necessidade de fazer isso, porque esse tipo de operação quase sempre era um mínimo, para que representasse o nosso faturamento, mas a gente fazia porque a gente via o que acontecia na vida dos clientes, que é o que eu vou estar contando, daí em diante. Então essa mulher, ela não sabia como resolver. Eu fui no banco, eu conversei, desculpe me dizer para vocês, eu me passei para o sobrinho dela, porque se soubesse que eu era correspondente, eu não seria atendido, e fui lá, disse que minha tia não tinha muita habilidade, conversei com eles, aí argumentei que se eles não dessem o boleto, que eu poderia abrir uma reclamação no Banco Central, expliquei algumas informações, tanto é que ela perguntou, você parece trabalhar no correspondente bancário. Falei, não, mas eu estudei sobre o assunto e minha cliente, que na época precisava muito de um dinheiro para o final do ano, que era em janeiro, para pagar o PVA do carro do filho dela, que seria uma coisa muito importante para ela, além das prestações do carro, algumas em atraso, e esse sairia um bom valor para ela, só que ela não tinha como quitar esse boleto, certo? Então, o que é que aconteceu? Eu resolvi esse problema para ela,
né? Ela ficou super grata, mas tem um porém nessa história. O empréstimo aconteceu em janeiro, mas eu entrei em contato com ela em setembro, né? E quando eu falei com ela em setembro, ela falou: não, eu quero fazer um empréstimo, mas eu não posso fazer agora, porque se eu fizer, eu sei que eu vou gastar. Em janeiro eu tenho um motivo especial para realizar. E aí eu perguntei a ela: desculpe lhe perguntar, qual é esse motivo? Ah, eu pegou no final, então a senhora está certíssima. Eu vou lhe dizer que eu tinha capacidade suficiente de convencê-la a fazer o empréstimo na hora, né? Poderia usar a argumentação de vendedor, mas eu sei que isso não seria bom para ela, porque em janeiro ela não teria dinheiro, poderia ter gastado em outras coisas. E eu falei para ela: dona tal, ó, confia em mim, eu vou te ligar durante todo o mês, mas não para estar te oferecendo empréstimo, para te atualizar o quanto o valor do seu empréstimo está subindo, pela senhora esperar. E tudo que a senhora precisar de mim, a senhora me fala. E ela me falou desse problema, eu fui lá e resolvi. Já poderíamos inclusive fazer um empréstimo maior, mas eu falei: calma, vamos esperar até janeiro, e em janeiro eu ligo para a senhora. Agora todos os meses eu vou ligar para a senhora lembrar de mim, porque pode ligar alguém, né, com um carisma que lhe convença e a senhora desista e esqueça de mim. Ela falou: não, não vou esquecer de você. Eu falei: não, mas eu vou te ligar só para saber como você está, todos os meses. E eu, uma vez por mês, eu ligava para ela: olha, senhora fulana de tal, seu aumento no limite de empréstimo aumentou, a senhora vai poder tirar tal? Ela: é mesmo, já aumentou, é. E vamos deixar para janeiro como a gente combinou, certo? Teve uma época que ela falou: eu quero fazer. Eu falei: não, não, vamos esperar para janeiro, vai ser melhor para a senhora. E passou setembro, outubro, novembro, dezembro, todos os meses eu ligava para ela. Em janeiro eu liguei, né? Então, quem fala? Roberto. Ah, oi Roberto, tudo bem? A gente já tinha uma certa intimidade, que bom. Eu estou realmente precisando do dinheiro agora, certo? E aí, vamos fazer o empréstimo? Vamos, porque agora é a hora certa da senhora fazer o seu empréstimo. E a gente fez, ela ficou super feliz, inclusive ela ficou cliente fiel por nós durante todos os anos, né? Inclusive eu não estou mais com a Maceió, mas inclusive que ela procura a nossa loja. Eu fiquei por lá por quase 4 anos, indo para 5, e todos os anos ela ia renovar os empréstimos conosco. Chegou um momento que ela confiava tanto em mim e na minha equipe que eu não podia atuar com todo mundo, nem atender todo mundo. Ela era atendida por uma das minhas primeiras atendentes, que atendia tão bem quanto eu e tinha essa acessibilidade. E ela já ia lá e não me procurava mais, a não ser para dar um alô e saber como está, e eu sabia como é que ela estava. Esse é um caso. Vou explicar só mais um caso, para que a gente possa ir para as questões técnicas, as questões de cenário. O que é que vai acontecer com o país? O que é que vai acontecer com as pessoas se comprometerem sua renda em 40%? Né? Isso é o que eu vou falar de informações técnicas, que vai ser muito interessante para você. Se você está gostando do vídeo até agora, dê um gostei, né? Compartilhe esse vídeo, que ele é muito importante para muitas pessoas, e não se esqueça de se inscrever no canal. Não se inscreva de se esquecer, como eu ia falar, não se esqueça de se inscrever no canal e colocar o sino de ativar todas as notificações, certo? Voltando, um belo dia apareceu uma cliente que ela veio, né, fazer um empréstimo comigo, e ela poderia refinanciar 4 parcelas. Ela refinanciou uma, tirou mais de R$1.000, não era uma parcela tão grande, e na outra disse que era para resolver um problema e que depois disso resolveria, não precisava fazer outras 3. Não demorou uma semana, ela voltou e queria fazer de mais 2 parcelas. Foi o que a gente começou a conversar, né? Eu falei: como surgiu assim de repente uma necessidade tão grande, etc e tal. Aí a gente conversou sobre outras coisas, foi conversando sobre isso. Ela falou um pouco sobre o marido dela, que o marido dela ganhava uma renda boa, que é bem aposentado, mas que as questões dela, ela pagava com a própria aposentadoria dela, que era um salário mínimo. Então, em um determinado momento, ela parou, sem que eu perguntasse, né? Eu não perguntei o motivo do empréstimo. Ela parou e falou assim: Roberto, me sinto tão confortável em conversar com você, que eu vou lhe dizer porque eu estou fazendo empréstimo. Você não vai acreditar. Eu falei: por quê? Eu estou fazendo empréstimo para bolsas. Eu sou apaixonado por bolsas e compro muitas bolsas. De vez em quando eu uso sapatos e roupas, mas bolsas é algo que
me atrai muito e eu compro, né? Isso me deixa calma naquele momento que eu estou comprando, né? Mas logo depois, algumas semanas depois, eu quero comprar novamente e isso não para em minha vida. Eu, como já li bastante alguns assuntos sobre compulsividade, vi que isso chama-se compra compulsiva, né? Uma pessoa que não consegue parar de comprar, mesmo tendo uma quantidade enorme da mesma coisa, e ela, como todos os outros, também me diz que muitas bolsas ela nem usava na vida. Então, o que faz uma pessoa se comprometer a diminuir sua renda, né, com um dinheiro que poderia ser útil para outras coisas, para comprar coisas que só ia satisfazer ela momentaneamente, de coisas que ela não iria usar? Eu não entendia, né? E disse para ela, convenci ela a não fazer o empréstimo, né? E ela saiu de lá feliz, etc e tal, tudo. Mas ela voltou umas 3 semanas depois e falou, preciso fazer o empréstimo, né? Eu estou tendo uma grande necessidade de comprar uma bolsa nova que surgiu, isso, etc. Eu estava passando no shopping, estava sem dinheiro. Roberto, não tenho o que você venha me dizer, eu vou fazer o empréstimo. E eu entendi que aquele comportamento dela se assemelhava ao que eu vou falar como eu expliquei no texto do blog, que eu fiz, necessidades insolúveis, né? Infindáveis. Elas vão sempre se repetir, essa necessidade, e há algo psicológico que quando a pessoa, por exemplo, no caso dela, compra uma bolsa, isso alivia ela. Não que seja a melhor alternativa dela resolver esse problema. Eu não sou psicólogo, não sei o que tem um problema por trás das bolsas, que causava ou causa ainda, hoje eu não tenho mais contato com ela, a comprar bolsas e mais bolsas, etc e tal. Mas eu percebi, né, e falando com ela alguns dias depois, que aquilo ali tinha aliviado a atenção dela, né? Eu, não sendo psicólogo, e também acredito que são poucos os psicólogos que poderiam entender o que tem por trás daquele motivo, mas uma coisa eu percebi, aquele desejo reprimido dela foi posto para fora quando ela comprou a bolsa e trouxe um alívio temporário. É óbvio que não era a melhor solução que tinha para ela, mas eu não sabia como dizer qual era a solução ideal. Eu só sabia que ela não comprar bolsas a deixava tão triste, né, que eu entendi que naquela situação realmente fazer um empréstimo para ela e ela ter o dinheiro para comprar as bolsas deixava ela mais tranquila e mais leve, né? Então bem, esses são 2 casos que eu contei para vocês. Agora vou contar 2 tipos, né, de situações onde as pessoas fazem empréstimos. A primeira dela, que é a maior de todas, é para pagar dívidas. As pessoas fazem empréstimo para pagar o cartão de crédito, para pagar uma dívida no banco, para pagar uma mensalidade atrasada ou a matrícula da universidade que o filho vai entrar, ou para pagar uma questão de uma dívida que ficou no hospital, numa clínica, de um plano de saúde que está atrasado, que ela precisa, porque está fazendo o tratamento, porque vai ao médico constantemente. E eu vi que a maior causa dos empréstimos são referentes a dívidas. Pessoal, desculpe se eu estou me alongando um pouco no vídeo, mas essas informações são necessárias para no final você entender o contexto. Mas se você está gostando do que eu estou falando até agora, inscreva-se, coloque em tocar todas as notificações, diga gostei, né, e compartilhe esse link, porque ele vai servir para muita gente. Então a maior causa é pagar dívidas, né, e isso é louvável, porque eu presenciei centenas de casos de pessoas que tomaram empréstimo para pagar dívidas, inclusive agiotas, né, que subornavam, extorquiam as pessoas, emprestavam 500 para receber 2.000, 3.000, né, e quando eles pagavam essa dívida, ao longo desses contatos que nós tínhamos, eu recebi ligações para dizer que elas passaram a dormir melhor,
né? Então, o que é que acontece? Eu percebi o quanto faz bem para a pessoa aliviar sua mente com relação à dívida que ela tenha, certo? Então eu fiquei feliz de saber que o alívio em relação a pagar a dívida traz um conforto enorme para as pessoas, inclusive dormir bem à noite. Esse é um dos principais motivos, para mim é um dos mais louváveis, porque você está fazendo uso do empréstimo consignado, que é a menor taxa de juros que uma pessoa física pode ter para poder pagar, né, empréstimos com juros de 15%, 20%, ou até agiotas que são empréstimos de 200%, 300%. No outro extremo da balança, eu percebi pessoas, como a que eu citei, que fazia, né, empréstimos para desejos infindáveis, desejos insolúveis, né, como eu chamo, porque eles não se acabam nunca, não para gastar na oferta, para gastar em viagens que não tem muito significado, só para estar aparecendo nas redes sociais. Eu não estou julgando as pessoas, pessoal, estou só explicando o que eu vivenciei, né? Então você vai entender porque eu não estou julgando as pessoas, porque eu vou falar no final, né? Para poder trocar do carro, um carro que ele tinha, que era exatamente praticamente do ano passado, contrair uma dívida só para ter o carro do ano, pessoas que gastavam dinheiro em questões, como eu vou explicar, né, resumidamente, mas vocês vão entender no global, como a da mulher que eu falei, de futilidades, e até em questões, né, de problemas sociais e de saúde, como pessoas que utilizavam para drogas, no caso, né, até faziam esse tipo de dívidas que eles tinham por causa desse problema, então faziam empréstimos. E eu percebia que pessoas, numa das situações, eu recusei que ela não fizesse empréstimo na hora, porque a pessoa estava muito bêbada. E eu não só acho que não deveria, por uma questão que poderia envolver de processo, porque ela não está na sua consciência normal, ela chegou na loja completamente bêbada e não podia dizer, mas aparentemente drogada também. E a pessoa chegou querendo fazer empréstimo, eu falei, hoje não está, eu vou fazer todos os cálculos aqui, vou simular tudo direitinho, certo? E amanhã o senhor vem, analisa tudo e assina. No outro dia ele chegou, né, com aquela cara de ressaca, mas óbvio, né, que ele estava sóbrio para poder tomar uma decisão. Ele analisa tudo e aí ele fez um empréstimo. Então, existe todos esses tipos de empréstimo, eu falei, entre os dois extremos, e tem as necessidades, desejos, certo? O que é que acontece com essas necessidades, desejos? Eu chamo de necessejos. São pessoas que fazem empréstimos não para algo que vão ser necessidades específicas, inadiáveis na vida dela, mas que propriamente sejam desejos por trás de uma necessidade, mas que no final de tudo se transformam na necessidade vital para que ele tome um outro panorama mental. Eu vou explicar dois casos. Um caso é uma mulher que tomou empréstimo para reformar a casa. A casa dela não tinha problema de encanamento, de gota no telhado, não tinha problema de rachadura, de nada, era uma casa linda. Inclusive ela pediu que eu fosse lá no horário de meio-dia, entre 1 hora, porque ela não queria que o marido não estivesse. Eu ia na casa dos clientes quando eu percebi que eles não poderiam vir, e ela queria que fosse nesse horário. Quando eu entrei na casa, a casa não é uma casa muito linda, né? E aí eu falei assim, a primeira coisa que eu falei foi, você tem uma casa muito linda, maravilhosa. Ela, é por isso, Roberto, eu faço meus empréstimos para reformar a casa, o meu marido não entende. Se ele tivesse aqui, ele ia tentar me convencer o contrário. Agora veja aí essa casa, como está. Ela toda decorada, muito bonita. E eu me senti um bem-estar enorme em estar, né, nessa casa. E eu imagino que para ela não era só um motivo de conforto e bem-estar na casa, como ela deixou escapulir, era uma situação confortável de ela poder
convidar a família dela, do marido, amigos, os filhos, a família dos filhos, né, e poder-os receber bem numa casa extremamente confortável, que era uma coisa permanente, que ela fez um empréstimo para algo que seria permanente, e que trouxe um panorama mental para a vida dela, que eu poderia dizer de bem-estar. Então, próximo, que eu poderia aproximar de felicidade. Então, nesses desejos, como eu falo, por exemplo, uma viagem que a pessoa poderia deixar de fazer, porque ela não morreria se não fizesse, mas uma viagem muito importante. Por exemplo, alguém que saiu do Nordeste, foi morar em São Paulo, e tem 20 anos em São Paulo e não retornou nunca para ver a família. E os familiares também não tiveram condições de rever, se falavam entre pessoas comuns que iam e vinham, ou através de algumas cartas ou telefonemas, certo? Algumas dessas pessoas que eu conheci fizeram viagens desse tipo, inclusive a pessoa veio de São Paulo e veio para o Governador Salógio, porque no meio das férias ela tinha necessidade de fazer empréstimo e não podia fazer no correspondente dela de São Paulo, e fez conosco, e nós fizemos, certo? E nesse meio termo, eu descobri o seguinte, que a pessoa estava muito além de fazer uma viagem para rever a família. Ele me disse que resolveu várias situações que ficaram presas no passado, né, com familiares próximos, né, sobre o motivo da viagem, sobre as decisões, que as conversas que aconteceram resolveram muito o problema que ele tinha, não só pessoal, em termos pessoal com a família, mas questões psicológicas também, né? E o que é que isso aconteceu? Ele, quando retornou de viagem, né, e aí ele continuou fazendo empréstimo conosco, e não mais em São Paulo, ele disse o quanto aquilo resolveu para melhorar a vida dele para continuar em São Paulo, porque ele tinha sido bem aceito pela família, ele reviveu a cidade natal em que ele viveu. Isso permitiu com que ele se redescobrisse como pessoa, né, e firmasse uma dúvida que ele tinha há muito tempo, né, ao ver vários dos seus amigos em situações complicadas na cidade natal que ele teve, que a decisão dele ter vencido São Paulo foi uma decisão que foi muito bem escolhida, mesmo mantendo-se afastado da família durante muito tempo. Depois disso, ele passou a visitar com mais frequência, certo? Essa é uma necessidade, nesses desejos, que eu digo o seguinte, ele não morreria se não fizesse viagem, mas o desejo de ter feito a viagem se transformou na necessidade de algo que ele resolveu na vida, e isso acabou trazendo uma questão psicológica para ele, bem-estar, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou entrar nos assuntos, né, desse cenário, para a gente não se estender muito. O que é que vai acontecer com esse aumento de margem dos 5%, né? As pessoas vão poder tomar um empréstimo a mais de 5%. 5% em cima do salário mínimo é 52,25. Numa taxa de 1,8, essa pessoa tira 2.250 aproximadamente. Numa taxa de 1,48, né, que a gente pode praticar com você, a gente depende da parcela, depende, né, do banco, você vai tirar quase R$300 a mais, né, numa parcela pequena de R$52,25. Se a parcela for bem maior, você vai tirar um valor ainda maior. Então, se ele está tirando 2.200 e pouco mais R$300, ele está ganhando mais de 10% do valor de empréstimo e vai pagar a mesma parcela se ele estivesse pagando por um empréstimo menor. Então, isso significa que você tem uma taxa de juros menor. Você vai ter, né, como ele disse, né, um valor maior pela mesma parcela e pelo mesmo prazo. O prazo de 84 meses, às vezes, parece assustador para as pessoas, mas os juros maiores estão nas parcelas finais. Quanto mais distante a parcela, maior é os juros.
Se você decidir quitar seu empréstimo nos 2 primeiros anos, é como se você fizesse um empréstimo para 24 vezes. Né? Não vai cortar todos os juros que tem de 24 meses para lá, ou do mês que você decidiu quitar, e não vai incidir juros nenhum, o valor vai ser antecipado e você não vai pagar quase juros nenhum. Essa é uma questão de prazo que eu queria passar para vocês. Já passei de juros, já passei de prazo, e agora eu queria falar algo importante para vocês. Se você estiver gostando, clica no gostei, não se esquece, compartilhe esse vídeo. Essas informações podem ser muito importantes para questões não só financeiras das pessoas, mas para as questões pessoais, certo? Agora eu vou voltar para a questão do cenário, né, brasileiro individual das pessoas. Eu vou primeiro para o cenário individual. Quando criou o cartão de crédito com 5% a mais, existia algo disfarçado por trás dele. Não sei até onde os bancos e o governo conversaram, mas ele não era só um cartão de crédito. Ele possibilitaria o saque do limite do cartão de crédito. Então a pessoa tomava esse saque de dinheiro, só que ele não, como era um saque um dinheiro, isso passou a ser como um empréstimo, só com uma taxa de juros maior do que o empréstimo normal, que era em torno de, na época, 2,24, passou para 3,5. Então ele fazia um empréstimo disfarçado de cartão de crédito, né, com a taxa maior de 3%. Hoje, inclusive, a taxa de cartão de crédito consignado, apesar de ser baixo, muito mais baixo que qualquer cartão, é maior do que o crédito consignado. Na minha opinião, não deveria ser, porque como ele é descontado em folha, ele corre os mesmos riscos, né, do empréstimo. Então ele não deveria, quando o risco é igual, a taxa de juros deveria ser exatamente igual. Como o empréstimo consignado é descontado em folha, o cartão de crédito consignado em folha, a possibilidade de inadimplência para o banco é quase zero, né? Só se uma pessoa morrer, ou uma perícia for negada, ele perder a aposentadoria, ou um problema de sistema no INSS, da parcela sumir, entrar outra no lugar, que é de raro acontecimento. Então é quase zero. Então deveria ser a mesma taxa de juros, certo? Mas vamos mais adiante. Isso fez com que as pessoas que fazem empréstimo, muitos empréstimos, como aquelas que eu citei primeiro, para dívidas, para necessidades fúteis, se comprometessem nos 35%, certo? Depois disso, aumentou para 40%, que foi mais 5% do que foi aprovado agora, recentemente, por uma medida provisória de Jair Bolsonaro, né? Então as pessoas estão 10% a mais do que os economistas dizem que pode se comprometer com sua renda. E pior de tudo, além disso, existe outras despesas que as pessoas têm além dos empréstimos, que é pensão alimentícia, que é imposto de renda em alguns benefícios, né, que são outras despesas, plano de saúde, no caso de servidores, né, e muitas pessoas têm também pensão alimentícia. Eu conheço pessoas que recebem menos de 10% do seu salário, né, que está escrito lá, depois de todos os descontos. Porque, inclusive, eles fazem desconto de empréstimo pessoal que eles fazem, que não é consignado, dentro do banco. Quando o salário cai, o banco retira a sua parcela de empréstimo, então fica menor ainda do que aquele valor, que seria o valor que vem do INSS de 60%, já subtraindo os 40% que ele comprometeu o empréstimo. O que é que isso acontece? Isso é bom ou é ruim, Roberto? Antes de responder isso, eu vou dizer, se você estiver gostando, diga gostei, né? Se puder, se inscreva no vídeo, porque você vai receber muita informação valiosa, e não se esqueça, compartilhe essa informação, que você pode estar ajudando muita gente. O que é que, de fato, né, a gente pode concluir se é bom ou se é ruim? É bom e é ruim, né? Por que você está dizendo que é bom e que é ruim? Agora vem minha explicação final. Depois das questões pessoais que eu falei, das questões técnicas, eu vou explicar, juntar as duas coisas, questões técnicas do panorama individual, como eu falei, vou aí entrar no cenário do país e você vai ver que é bom.
e que é ruim. Oxê, como pode ser as duas coisas? Você vai entender. Durante toda essa experiência que eu tive com vários clientes, o que é que aconteceu? Eu descobri que muitos clientes, apesar de ter sua renda comprometida 40% ou mais, no caso hoje 40%, na época 35%, antes disso 30%, muitos deles eu ganhei presente, eu tive convite para ir almoçar na casa, combinamos de caminhar na orla, e isso me deu uma interação com muitos, e eu descobri que muita gente, apesar de ser endividada, digamos assim, com empréstimo, são felizes. Não todas, mas a grande maioria que eu conheci são felizes. E eu já tive pessoas, muitas, que só foram à nossa loja porque receberam um telefonema nosso dizendo que ele tinha limite de crédito e ele foi por curiosidade. Mas são pessoas que não fazem empréstimo, não têm nenhuma dificuldade financeira e não tinha nenhuma necessidade real. No final da gente explicar tudo, quanto ele tinha de limite, quanto poderia comprometer de parcela, taxa de juros e tal, ele falou, mas eu não preciso de empréstimo, etc e tal. E algumas dessas pessoas também a gente entrava no campo pessoal. E eu descobri que elas tinham dinheiro, né, inclusive dinheiro guardado e tudo, e às vezes a família tinha uma grande situação, uma boa situação financeira. Mas descobri pessoas que eram infelizes, mesmo com sua situação financeira regularizada, não eram felizes. Não todos, claro, na mesma proporção dos que eram endividados e eram felizes, que era maior do que os infelizes, na mesma proporção dos que não eram endividados, boa parte era felizes e uma pequena parte não era infeliz, né? Então o que é que acontece? Agora com a questão do aumento a mais de 5%, vai movimentar muito dinheiro da economia e isso vai trazer muito dinheiro para as pessoas, né, como jovens que vão ter seu primeiro emprego, empresas que vão crescer, essas empresas que ficaram paradas durante a Covid, o novo coronavírus, vão se reerguer, porque entram bilhões na economia de pessoas que tomam empréstimo, inclusive para pagar despesas que eles adquiriram, né, nos últimos meses devido à pandemia, e também para problemas de saúde, porque sabemos que boa parte dos aposentados são vulneráveis à questão dessa doença, e muitas outras pessoas fizeram empréstimo para poder ajudar, né, e essa margem de 5% eles vão fazer empréstimo para ajudar para familiares próximos, como filhos, irmãos, né, mãe, pai, que estão passando por uma necessidade que não pode evitar, né, a falta de dinheiro, inclusive às vezes uma questão de saúde, né? Então esse dinheiro vai ajudar muita gente, desde das pessoas ao qual o dinheiro do empréstimo vai, aquelas que recebem, o pequeno empresário, né, o funcionário que passou a ser empregado por receber esse dinheiro. Então eu digo que isso é bom, certo? E para finalizar, digo que isso é ruim. Mas antes de explicar, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, tocasse na campainha para aplicar todas as notificações do canal e não se esqueça de compartilhar, né, dizer que gostei, porque isso vai ajudar muita gente. Então, para finalizar, qual é o ruim da história então, Roberto? Você que passou por essa vasta experiência na área de empréstimo consignado, não só com clientes diretos, mas também com muitos donos de lojas, que muitos deles, né, passavam também por dificuldade financeira, muitos me agradeceram para depois mudarem o panorama de vida, né, que antes ou depois da situação do panorama de vida deles, eu descobri que a questão financeira, né, não é o que traz felicidade ou não para as pessoas. E eu relacionei isso com um conhecimento que eu adquiri na faculdade, de um professor que ele era pesquisador do DIESE, que é uma das maiores instituições de pesquisa econômica do país, junto com outro artigo que diz que a felicidade, o dinheiro traz felicidade até um determinado limite. Depois disso você pode ter quanto for de dinheiro no mundo.
Se os seus pensamentos não forem pensamentos bons, pensamentos corretos, né, pensamentos positivos, você não terá felicidade independente de ter dinheiro ou de não ter dinheiro. Então, por trás dos empréstimos e por trás dos não empréstimos, existem pessoas aos quais o pensamento delas sempre são negativos, não são bons com elas mesmas. Então elas não se sentem felizes, fazendo mais empréstimo, menos empréstimo, não fazendo, sendo pessoas totalmente financeira estável, bem de vida, elas não são felizes. E independente da pessoa estar comprometida com alto grau de renda, da sua renda indo para os bancos ou para outros tipos de pagamentos, muita gente é feliz, né? Então o mais importante que eu entendi disso tudo é que eu decidia se eu ia convencer a pessoa a fazer um empréstimo ou não, ou deixar as coisas rolarem, se por trás daquilo que era aquela pessoa na minha frente, tinha pensamentos positivos, ou seja, ela seria feliz independente do que acontecesse. E as pessoas felizes, elas são felizes independente do que aconteça, né? Você vê aí, como eu vejo uma velhinha que comprometeu todos os benefícios, mas ela vai para a sua igreja, ela vai encontrar as suas velhas amigas, é feliz, paga as contas de forma apertada, ela vai aqui, acolá, mas vive feliz. Já outros, né, como vou citar um caso só para a gente terminar, né, de um bilionário que durante a crise da Bolsa dos Estados Unidos, sua fortuna caiu de 800 milhões, aproximadamente, para cerca de 300 milhões, mas isso é uma questão de bolsa. Ele não aguentou tal perda e se jogou de um edifício e morreu. Mas ele morreu sabendo que tinha 300 milhões de dólares que era dele. Então, mesmo uma pessoa com 300 reais de dólares estava infeliz e decidiu tirar a coisa mais valiosa que nós temos, que foi sua própria vida. E tinha um caso por trás disso tudo. Não foi só a perda desses 500 milhões, né, que ele teve em poucos dias. Foi que alguns meses depois a sua empresa recuperou o valor na bolsa e passou a valer muito mais do que 800 milhões. Passou a valer bilhões de dólares. Só que existia um fator que não poderia mais ser, né, revertido, não poderia voltar no tempo. Ele decidiu se suicidar. E foi um suicídio por nada. Por quê? Porque ele tinha pensamentos negativos. Então você tenha pensamentos positivos. Seja feliz, independente de qualquer coisa. O empréstimo é bom, o empréstimo é ruim. O empréstimo é maravilhoso. Vai depender de você. Mas uma coisa é certa. Se você for feliz, qualquer coisa que venha depois disso, empréstimo, não empréstimo, ou quer que seja de problema ou solução, nada vai te afetar, porque você é feliz. E você sabe como você tem que ser feliz. Os pensamentos positivos estão nos principais livros, né, que tem palavras sábias, e você sabe como chegar lá. Então, eu finalizo esse vídeo aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei, compartilhe, se inscreva, clique no sino para tocar todas as notificações e, o mais importante, compartilhe para as pessoas. Muita gente precisa ouvir isso, não só a minha experiência pessoal, como a experiência das pessoas que eu relatei, que não citei nomes. Mudei alguns casos para que nenhum cliente que possa ver esse vídeo faça referência a ele, né, e não goste, mas me certifiquei de que ninguém vai tomar conhecimento disso, mas que esse vídeo sirva para muita gente, para você, para mim, que faça muita gente, muito mais importante do que os empréstimos ou qualquer coisa, os façam felizes. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.